Então, vamos falar um pouquinho do autor do livro de Atos e da data mais provável que esse livro foi escrito. O autor do livro de Atos, dos Apóstolos e do Evangelho, nada diz a respeito de si mesmo. Você não tem Lucas falando alguma coisa a seu respeito. Mesmo em sua dedicatória a Teófilo, que era um oficial romano, uma pessoa importante romana, ele não fala dele, o autor não fala dele. Agora, a tradição cristã, desde os tempos antigos, dizem que foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que conta a história, a vida, a obra, os ensinamentos de Jesus Cristo, de uma forma ordenada dos fatos, e o livro de Atos, a história da igreja, os cristãos também dizem. Agora, quem era Lucas? Lucas era um médico, Lucas era um historiador, ele tem um destaque na cidade de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do Império Romano daquela época. Ele é o único gentio que escreve essa porção, né, dos escritos bíblicos, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos. Lucas foi testemunha ocular dos acontecimentos. Por quê? Porque ele acompanhou o apóstolo Paulo nas suas peregrinações como companheiro de Paulo e médico. Paulo tinha uma doença e Lucas tratava da doença do apóstolo Paulo. Então, para aqueles que negam, né, a ciência, que negam ir ao médico, que dizem que você não deve ir ao médico, mas pegar o dinheiro dos seus remédios e entregar ao Senhor, isso é hipocrisia destas pessoas. Porque Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tinha um médico particular, um médico amado, que o acompanhava nas suas dificuldades físicas. Você pode ler algumas passagens do Novo Testamento que fala de Lucas. São poucas. Vamos ler juntos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Paulo diz: saudai-vos, Lucas, o médico amado. E também Demas, né? Aqui Paulo estava saudando outro irmão chamado Demas. Mas a palavra médico amado dá ideia médico pessoal. Lucas tornou bem próximo do apóstolo Paulo, que cuidou da saúde do apóstolo Paulo, porque ele tinha problemas de saúde, né? Mesmo sendo apóstolo. E hoje as pessoas estão dizendo que se você tiver doença na sua vida, é porque você é pecador miserável, né? Isso é hipocrisia dos que te induzem ao erro para roubar o seu dinheiro. Também em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar que Lucas foi o único que não tinha o deixado, que não tinha o abandonado. Vamos ler lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: somente Lucas está comigo. Paulo estava numa prisão romana e ele fala: somente Lucas está comigo. Então, às vezes seremos abandonados por todos e somente uma pessoa vai estar com a gente, mas isso não importa. Por quê? Jesus nos chamou a perder. E às vezes, por causa da verdade, as pessoas viram as costas para a gente e ficamos só.
Mas de fato não estamos só. Deus está conosco. E sempre usa alguém como Lucas para estar conosco. No caso aqui, usou Lucas para estar com o apóstolo Paulo. Nos últimos dias da sua vida aqui na terra, Paulo escreveu 2 Timóteo, já foi julgado pelo imperador, sentenciado à morte, estava preso mais ou menos aí no ano 68, e somente Lucas estava com ele. E ele pede para João Marcos vir, e é interessante que ao pedir para João Marcos vir, Paulo pede para ele trazer os livros e os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Também ele pede para Marcos trazer a capa que ele tinha deixado na casa de Carpo, porque na prisão romana, além de úmida, era muito fria. Paulo já era idoso, velho, e ele precisava de uma capa para protegê-lo do frio. Jesus não tira as nossas necessidades, mas espera que em meio às nossas necessidades, nós cumpramos a nossa missão de fazer discípulos, que nós continuemos a estudar, como Paulo, já sentenciado à morte, continua estudando as Escrituras. Por isso ele pede para Marcos trazer os livros, especialmente os pergaminhos, que era de alto valor naquela época. Hoje, porque todos nós temos Bíblia, parece que ninguém valoriza mais a Bíblia. A Bíblia já foi o livro mais lido e estudado do mundo. Hoje em dia não é não. A própria igreja não estuda mais a Bíblia. Só você ir nas igrejas. Cantam 2, 3 horas. E na hora da pregação da palavra, meia hora, 25 minutos no máximo. E se o pregador falar mais do que isso, a turma já começa a mostrar o relógio para ele. Não estudam mais a palavra. São poucos os que estão estudando, meditando nas Escrituras. Também Filemon, Paulo, quando escreve a carta a Filemon, no verso 24, ele fala estas palavras. Filemon, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Paulo estava sempre cercado de irmãos e também de irmãs que cooperavam com ele. Basta você ler Romanos capítulo 16, ele lista várias irmãs que cooperavam com ele na missão que Deus o confiou de ser pregador, apóstolo e mestre dos gentios. E o interessante é que aquelas irmãs que cooperavam com o apóstolo Paulo nunca quis tomar o lugar de Paulo. Como hoje, muitas mulheres querem tomar o lugar dos pastores, dos presbíteros, em vez de ser colaboradoras, juntamente com eles, na missão que Deus confiou a eles. Então, somente essas 3 referências, além dos escritos de Lucas e de Atos, fala de Lucas, né? Então, o que podemos dizer de Lucas? Lucas era o médico pessoal do apóstolo Paulo, o médico amado do apóstolo Paulo, cooperador do apóstolo Paulo. Ele não queria o lugar de Paulo. Deus confiou a Paulo uma missão, e ele cumpriu a sua missão. Ele foi assessorado por várias pessoas, entre homens e mulheres, e nenhum deles queriam o lugar do apóstolo Paulo na estrutura da igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Eles eram amigos um do outro, estavam juntos, tanto nas dificuldades quanto nas alegrias.
estava preso com Paulo em Roma para cuidar da saúde do apóstolo Paulo. Parece que ele tinha liberdade de entrar na prisão, cuidar do apóstolo e sair da prisão. Então, ele podia levar assistência ao apóstolo Paulo e também podia levar a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja em Roma ou em outros lugares, né? Então, Atos é o segundo livro que Lucas escreve. No primeiro livro, ele trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar, e nesse segundo livro, ele trata do que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, e vamos ler essa introdução, e depois ler a introdução do livro de Atos. Você vai ver que há muita familiaridade. Diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa ou uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Quem eram os servos da palavra? Os apóstolos. Foi comissionado diretamente por Cristo para ensinar o que Jesus os ensinou, e mais tarde, quando eles recebem o Espírito Santo também ia ajudá-los a lembrar o que Jesus tinha os ensinado, e ia ensinar outras coisas que Jesus não ensinou, porque no ministério terreno de Jesus não pôde falar todas as coisas aos apóstolos, porque eles não estavam prontos para aprender. Então ele deixou para o Espírito Santo ensinar. Então, quem são os ministros da palavra? Os apóstolos. Quem eram as testemunhas oculares de Jesus Cristo? Os apóstolos. Então, Lucas, ele relata o que esses ministros, o que estas testemunhas ensinaram. Por isso que nós temos que voltar, irmãos, para os escritos apostólicos, para ouvir o que eles viram e ouviram da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Aí ele diz: igualmente a mim, me pareceu bem, depois de investigar, de acurada investigação, dar por escrito ao excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. É o Evangelho que traz os relatos numa certa ordem, ou em ordem, dos fatos ocorridos enquanto Jesus estava aqui em carne, servindo e cumprindo o propósito de Deus. E o objetivo de Lucas, ajudar Teófilo a ter convicção, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Ele queria que esse oficial romano tivesse convicção que o cristianismo não era uma ameaça ao Império Romano. Pelo contrário, era uma bênção para o Império Romano, porque foi ordenado à igreja de Deus orar pelas autoridades do governo. E hoje parece que a igreja não ora mais para os governantes. Por isso nós sofremos o que sofremos, porque nós cristãos paramos de orar pelas autoridades, para que elas sejam salvas. E aí, se você for para Atos capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o autor de Lucas é o autor do livro de Atos. Olha o que ele diz. E ele escreve para a mesma pessoa, Teófilo.
excelentíssimo Teófilo, da ideia de um procurador, de um juiz a serviço de Roma. Diz aqui Atos capítulo 1, versículo 1, estas palavras: escrevi o primeiro livro, nós já vimos qual é o primeiro livro, o livro de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus não fez tudo, não ensinou tudo enquanto estava no seu ministério terreno, mas agora foi ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os crentes batizados, e aí então Jesus vai ensinar tudo agora, né? Jesus vai continuar ensinando e fazendo tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Está escrito na Bíblia, como conhecemos, né? Então, aí no verso 2 de Atos, ele diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus escolheu os apóstolos, e ele deu um mandamento aos apóstolos. Ele foi às alturas. Jesus, depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus, e ele deu ordem aos apóstolos irem para a cidade de Jerusalém. Depois nós vamos ver isso com detalhes, e eles vão esperando o cumprimento da promessa do Pai, e enquanto eles esperam, eles oram, eles perseveram juntos, e é isso que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Nós devemos orar, nós devemos estar juntos, compartilhando as Escrituras uns aos outros, para consolar, edificar, exortar uns aos outros no temor de Cristo. Então, o destino do livro de Atos foi a Teófilo, provavelmente um homem de grande influência no governo romano, um homem piedoso, porque ele já tinha sido instruído com respeito aos feitos de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Agora está sendo relembrado para ter convicção, ter certeza. Você quer ter convicção que você aprendeu o puro Evangelho de Cristo? Volte à Bíblia, leia, estude, e você vai ver se o que te foi ensinado é verdade ou não. E você vai surpreender com muitas coisas que te foram ensinadas como verdade, e aí você voltando para a Bíblia, você vai ver que não é verdade. Você vai surpreender. Então, o meu desafio para todos nós é voltar aos escritos apostólicos e verificar se o que fomos ensinados é a verdade. Responsabilidade sua, minha, de mais ninguém. É nossa responsabilidade verificar se o que aprendemos é a verdade. O nome Teófilo é um nome bonito, porque significa, aquele que ama a Deus, né? São nomes incríveis, né? Os nomes da Bíblia. Aquele que ama a Deus. Esse é o meu desejo para você, que você seja um Teófilo, alguém que ama a Deus, mais do que a si mesmo, mais do que a sua família, mais do que a sua esposa, seu marido, seus filhos, que você ama a Deus mais do que seu trabalho, mais do que seus amigos, mais do que o amor da sua vida. Que Deus venha primeiro
no seu mundo de existência. Não quer dizer que você não vai amar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos. Só que você vai amar menos eles e mais a Deus. Mais do que a sua própria vida. Às vezes Deus nos prova. E os dias de prova, Deus está em silêncio total. Eu sou professor de tecnologia industrial. Por anos dei aula no Senai. E nos dias de prova, os alunos podiam gritar para mim, pedindo resposta às perguntas, e eu ficava em silêncio. Eles que tinham que provar para mim que aprenderam hidráulica, elétrica, pneumática, mecânica, manutenção, tecnologia de bombas, né? Eu já sabia. Por isso eu era o professor deles. Deus já sabe de todas as coisas. E Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. E Ele nos prova. E nos dias de prova, você pode gritar. Você pode berrar. Deus vai ficar em silêncio. Você que tem que provar que a sua fé faz diferença na dor, na angústia, na perda, na morte, nas doenças, na falta do alimento diário. Sua fé faz alguma diferença nessas horas? Espero que sim. Sua fé faz diferença também na riqueza? Muitos na riqueza abandonam a fé. Não faz nenhuma diferença. Porque agora o Deus deles não é mais o Jesus Cristo, mas o dinheiro. A sua fé faz diferença quando você alcança proeminência no Estado, na empresa, na sociedade, ou poder sobre a cabeça. São os dias de provas. Você quer conhecer uma pessoa? Dê duas coisas para ela: poder e dinheiro. Vamos ver se a fé delas faz alguma diferença. Mas eu quero saber se a sua fé faz alguma diferença quando você está na dor, na perda de um filho que você tanto ama, na perda do amor da sua vida. Sua fé faz diferença? Eu espero que sim, porque fez diferença na vida dos apóstolos da igreja. Eles perderam esta vida, literalmente. O apóstolo Paulo foi, segundo a tradição cristã, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E o que dizer das crianças dos santos do primeiro século? Devorados pelas feras nas arenas de Roma. E os discípulos, queimados em praça pública, jogados ao mar, num saco de estopa cheio de víboras. Chicoteados, até que seu intestino saía para fora. E ainda eles ficavam vivos. Podia ver as entranhas dos discípulos e das discípulas de Cristo. Crucificados. A Via Ápia era uma estrada de Roma, de muitos quilômetros, cheio de cruzes. E os cristãos ali crucificados. A fé daqueles irmãos fizeram diferença na dor. E a sua? Ou você só é crente quando a vida está bem? Ou você só vem à igreja quando você está bem? Quando eu falo vem à igreja, vem à assembleia para partir o pão, que é mandamento do Senhor.
ordenança do Senhor. A sua fé faz diferença, irmão. Quando você não tem dinheiro no bolso para comprar o alimento diário, ou você murmura e resmunga, como o povo de Israel, ou você coloca Deus à prova, ou você encerra o punho e blasfema contra o céu, ou você questiona o amor de Deus, o cuidado de Deus, a sua fé faz alguma diferença? Se você é um discípulo firmado nas Escrituras, ela faz diferença. Se você é um adepto religioso, não faz nenhuma. A data provável da escrita do livro de Atos deve ser por volta do ano 62 ou antes disso, porque Lucas não relata alguns eventos importantes depois dessa data. Por exemplo, o livro de Atos não relata que Nero colocou fogo em Roma em 64 e culpou os cristãos e fez dos cristãos a luz que iluminava Roma na escuridão. Literalmente, os cristãos tornaram lâmpadas acesas. Por quê? Porque o imperador enrolava os cristãos em estopa embebedada de azeite ou óleo e punha fogo, literalmente, e eles iluminavam a cidade de Roma. E os que passavam meneavam a cabeça e blasfemavam diante da dor e do sofrimento daqueles irmãos e irmãs, jovens e crianças, dizendo: eles são a luz do mundo. Jesus não disse que seríamos a luz do mundo? Oh, eles realmente estão iluminando a nossa cidade. Você suportaria uma fé que exigiria esse preço de você? Ou sua fé é tão infantilizada que você só adora Deus e o serve em dias felizes, em dias bons, ou em dias que você tem tudo que você deseja? Sua fé faz diferença. Lucas também não relatou, por exemplo, a destruição da cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Se ele tivesse escrito o livro mais tarde, ele relataria esses eventos, porque ele era um historiador, um excelente historiador. Ele acompanha Paulo, né, até o final da vida de Paulo. Ele descreve ali em Atos capítulo 28, que Paulo estava preso numa prisão domiciliar. É uma referência à primeira prisão de Paulo em Roma. Isso se deu antes do julgamento e da condenação de Paulo, que foi em 68. Então, se Lucas tivesse escrito depois, talvez ele poderia ter relatado como Paulo foi julgado por Nero, ou qual foi a sentença, mas não, ele não relata esses acontecimentos, né? Então, é possível que o livro foi escrito por volta do ano 62, antes desses eventos que foram importantes, né, para a história. Nero colocando fogo em Roma em 64, Jerusalém sendo destruída em 70 pelas forças romanas, liderado por Tito, general Tito, a morte de Paulo, que se deu em 68, mais ou menos 67, final de 67, início de 68. Então, é possível que esse livro foi escrito antes de 62 ou até 62, quando Paulo ainda estava preso na cidade de Roma, com um forte desejo de ir à Espanha. Você pode ler comigo algumas passagens? Atos 28, para você ver
essa exposição, está vendo como você define datas de um livro da Bíblia? Se Lucas escreveu depois de 68, ou uma data mais tarde, então por que ele não relatou o incêndio de Roma por Nero? Por que ele não relatou a destruição de Jerusalém no ano 70? Por que ele não relatou a sentença de Paulo e a morte de Paulo em 68? Então, não pode ser depois de 64, tem que ser antes. Por quê? Porque em Atos 28, versículo 30 e 31, olha o que ele fala. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o quê? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre os corações dos homens. É o reino espiritual, onde Deus reina. Não é local, físico, material, como muitos tentam transformar o reino de Deus em algo material e local. Eles estão tentando transformar a terra num paraíso. Esta terra está sendo entesourada para o fogo, diz o apóstolo Pedro na sua carta, quando ele fala dos falsos mestres, lá na sua 2ª carta. E as pessoas querem transformar essa terra num paraíso, querem que as suas vidas sejam um paraíso. O reino de Deus é espiritual, está dentro de vós, e é por isso que na dor nós nos alegramos, porque sofremos por causa do reino de Deus. Por isso que diante das tragédias, que muitas vezes somos submetidos, nós não focamos nas tragédias, nós olhamos para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Ensinamento de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas. Diante das tragédias naturais, diante das guerras que os homens provocam, por causa da sua ganância e egoísmo, diante da fome, das doenças, nós não focamos nisso, nós olhamos para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Está escrito isso no Evangelho de Lucas ou não? Tá? Eu não vou te falar onde. Leia Lucas. E você vai achar essa passagem. Não quero que você seja mais preguiçoso do que você já é, te dando todas as informações. Eu quero que você saia dessa preguiça e leia a Bíblia. Amém, Tatiana? Amém. Até que enfim, arranquei um amém da Tatiane. Então fica numa preguiça danada. Em vez de ler as histórias de Deus na Bíblia, vê novela da Bíblia. Aí o carro hollywoodianiza a novela. Aí fica um monte de informação errada na cabeça. Para de ver as novelas da Record, vai ler a Bíblia. Porque eles omitem muitas verdades. Só fala o que convém. Então, Paulo pregava o domínio de Deus sobre o coração dos homens. Quem domina seu coração? Deus ou suas paixões? Deus ou o dinheiro? Deus ou seus sofrimentos? Deus ou suas frustrações? O que domina? Eu espero que seja Deus. E aí você atropela tudo isso aí, né? Pelo poder do Altíssimo. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, o livro de Atos termina com o primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma, numa casa, a gente chama prisão domiciliar, né? Que os irmãos, inclusive,
de Filipos mandaram dinheiro para Paulo, ele tinha que pagar pelo aluguel daquela casa. Você acha que o Estado pagava prisão domiciliar? Pagava não, era o próprio preso, né? Então, irmão Anísio? O irmão Anísio tem uma pergunta, vai. Amém. Aí, sim. Olha o que ele está perguntando. A igreja primitiva é o exemplo máximo para nós hoje, ou tem alguma coisa que nós devemos evitar? Porque a igreja é formada de pecadores. Olha, até nos erros que a igreja cometeu, serviu para que os apóstolos escrevessem a conduta correta. Então, os erros, o mal que eles praticavam, Deus usou os apóstolos para corrigir. Então, não é a igreja que é o exemplo para nós hoje. É o ensinamento apostólico que é o exemplo máximo que nós devemos seguir. Eu não vou praticar a mentira ou a falsificação do dom do Espírito Santo que Ananias e Safira praticou. Lá em Atos capítulo 5, eles falsificam o dom da generosidade e eles são mortos. Hoje tem muitas pessoas falsificando os dons espirituais, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagres, estão falsificando, certo? O que eu devo dizer para essas pessoas? Olha, teve um casal na igreja, nos dias dos apóstolos, que falsificou um dom espiritual e foram mortos. Vocês vão ser mortos. Então, eu vou usar o erro, né, que eles praticaram, para mostrar que igrejas hoje estão praticando os mesmos erros, e eu vou usar o ensino dos apóstolos para corrigir aquele erro. Eu vou evitar qualquer erro, mas eu vou usar os erros deles para mostrar, olha, vocês estão praticando a mesma coisa. Por que Ananias e Safira morreu? Atos capítulo 5, depois vocês leem. Porque eles falsificaram o dom da generosidade que o Espírito Santo derramou sobre a igreja que foi batizada em Cristo Jesus. E hoje, pessoas estão falsificando os dons espirituais? Estão. O dom de língua era a capacidade que Deus dava a membros da igreja para falar em línguas de outros povos, para sinal para os incrédulos. Como essas pessoas, sendo galileus, podem falar os nossos idiomas? Então, era um sinal que Deus estava com eles para os incrédulos. Hoje, as pessoas balbuciam palavras inteligíveis que ninguém entende, como sinal para os crentes. Então, eles torceram. Então, eu vou usar o erro da igreja de Corinto para dizer, olha, vocês estão errados. Primeiro, a língua era sinal para os incrédulos. Vocês estão dizendo que é sinal para os crentes. Então, vocês estão dizendo algo que a Bíblia não diz. Além de falsificar o dom, vocês estão afirmando algo que o verdadeiro dom não afirmava. O verdadeiro dom de língua era sinal para os incrédulos. Não era para os crentes. Então, vamos ler outra passagem para você ver Romanos capítulo 15, para você ver Romanos 15. Quando a gente fala de introdução, de data, de época, a gente tem que ler alguns versículos da Bíblia para nos ajudar a situar o livro. Mas depois disso, a gente só vai ficar com os textos do livro de Atos e ouvir o que os apóstolos têm para nos falar. Então, em Romanos capítulo 15, Paulo, falando à igreja em Roma, no verso 24, ele disse:
Penso em fazê-lo quanto em viagem para a Espanha, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de primeiro ter desfrutado um pouco a vossa companhia, né? Paulo queria passar um tempo com os irmãos em Roma, mas ele queria que os irmãos os encaminhassem à Espanha. Então, ele tinha esse desejo de ir à Espanha. Olha o verso 28 desse capítulo. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Qual era o fruto? Ele tinha que ir na Macedônia, na Acaia, colher as doações dos irmãos para ajudar os pobres da Judéia. Que o profeta Ágapo profetizou uma grande fome em Jerusalém, na Judéia. Então Paulo, ele foi às igrejas pedindo ajuda financeira para levar donativo aos irmãos em Jerusalém. Então ele falou, cumprindo esse trabalho, eu quero estar entre vocês, depois eu quero seguir para a Espanha. Então Paulo tinha um desejo de ir à Espanha. Então, eu quero te dar um quadro cronológico, como Lucas, né? Lucas fez uma exposição em ordem dos eventos de 62. Paulo é solto daquela prisão domiciliar em Roma, quando ele podia pregar livremente o Evangelho, podia falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, mas estava preso, né? E tinha um guarda pretoriano acorrentado ao seu punho, né, a ele. Então, em 62, em 64, Paulo foi solto e provavelmente ele chegou à Espanha, pregando o Evangelho na Espanha. Depois, em 64, em 65, depois de Cristo, ele vai para a ilha de Creta. Recentemente, o Papa, né, foi para a ilha de Creta. Essa ilha sempre foi famosa, né? E Paulo foi à ilha de Creta. Você lembra de Tito, capítulo 1, verso 5? Paulo diz, eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem, constituir-se presbítero nas igrejas. E ele então dá as qualificações para os presbíteros. Isso está lá em Tito, capítulo 1, verso 5, 64, 65. Depois ele vai a Mileto, 2 Timóteo 4, verso 20, Paulo fala, ele diz, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Porque os dons milagrosos já estavam cessando. Lembra que no início da igreja, os apóstolos faziam grandes sinais, prodígios, maravilhas, testificando que a palavra que eles falavam era verdadeira. Mas agora, já chegando no final, aqui em 68, Paulo vai morrer aqui. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Ele fala que deixou Trófimo doente na cidade de Mileto, e aí que ele pede, apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e Prudente Lino, Cláudia, uma irmã, e os irmãos todos, tá te mandando saudações, Timóteo. O Senhor seja com teu espírito. Então, Paulo podia, né, dar uma ordem para um urso da Sibéria, tira o seu pelo e me cobre. E o urso tiraria o seu pelo e cobria Paulo. Ele era poderoso em obras, mas agora, limitado, o tempo dos milagres estavam cessando, ou já tinha cessado. Então ele pede para Timóteo trazer a capa antes do inverno, depois não adianta. Tempo.
Lembra daquela preposição grega, que nós falamos dela? É tempo no sentido de hora, né? Antes do inverno. E olha, irmãos, o mundo está vivendo um inverno espiritual. E nós, antes do inverno, nós temos que cobrir o mundo para ficar aquecido. Como nós cobrimos o mundo? Relatando os feitos de Jesus, as pessoas obedecendo o Evangelho de Jesus, elas vão nascer de novo, elas vão ser batizadas nas águas, elas vão ser revestidas de Cristo. Só assim elas podem suportar o inverno que tem caído sobre este mundo. Se você não é batizado em Cristo, você está sem as vestes de Cristo. Você não vai suportar o inverno que tem caído sobre esse mundo. Pois que na mesma passagem que diz que o inverno cai também sobre os cristãos. Mas em vez deles desesperarem, eles olham para o alto, porque a sua redenção se aproxima. O mundo continua focando no inverno e congela de medo, de pavor, de desesperança, porque estão sem as vestes de Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, as Escrituras te ordenam que você se revista de Cristo, passando pelas águas do batismo, em nome de Jesus Cristo, para que você tenha o perdão dos seus pecados e entre para dentro do perdão de Deus e se revista de Cristo. Todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo se revestistes. Ninguém consegue suportar este inverno que está sobre o mundo desde o pecado de Adão, se não revestir de Cristo. Mas você é livre para não tomar essa decisão. Mas não diga que você não ouviu que tinha que tomar essa decisão. Além de se agoniar neste inverno, aí você vai para o verão eterno. O calor do inferno passa de 100 graus Celsius. Nós não estamos suportando 37 graus aqui em Belo Horizonte. Imagina. Onde o fogo nunca apaga. E lá não vai ter sorvete. Não vai ter geladeira com água gelada. Não vai ter açaí. E não tem nem como sair. Não vai ter um picolé. Não vai ter chuveiro. A Bíblia fala que o tormento é para sempre. Então, você pode não se batizar em Cristo, por mim, problema seu. Mas quando você estiver desesperando, gelando, congelando por causa do inverno deste mundo, não diga que ninguém te avisou. Ou quando você estiver no verão do inferno, não diga que ninguém te avisou. Então, depois, em 66, Paulo chega a Colossos, de novo, Filemão 22, se você ler comigo, Filemão, capítulo, Filemão não tem capítulo, né? É só um livro, né? Versículo, Filemão 22, diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, Paulo falando a Filemão, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Filemão estava na cidade ele era discípulo de Cristo na cidade de Colossos. Então
Paulo pede para Filemon preparar um lugar para que ele ficasse, né? E ainda Paulo ainda estava preso. Olha, saúda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. Então, Paulo ainda estava naquela prisão de 62, quando ele escreveu. Mas em 66, ele chega à cidade de Colossos, Filemão 22. Depois ele, em 66, ainda, depois de Cristo, ele vai a Éfeso. 1 Timóteo 1:3, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para colocar as coisas em ordem, fazer calar os falsos mestres, também não permitir que as mulheres de Éfeso se comportassem como elas vinham comportando, vestindo roupas caras, chamando a atenção para si e querendo ser mestra, né, dos gentios, querendo o lugar do apóstolo Paulo na estrutura da igreja, e Timóteo tinha que corrigir tudo isso. Mais tarde, Paulo, em 66 também, vai a Filipos. Você pode ler Filipenses 2, verso 23 e 24, e 1 Timóteo 1:3. Depois ele vai para Nicópolis, Tito 3:12, ele 66, 67. Troade, em 67. Aí ele é preso de novo em 67 em Roma, e aí ele morre, é martirizado, ou no final de 67, no início de 68, ele morre. Então, é uma ordem cronológica aí, das atividades do apóstolo Paulo antes do seu martírio em Roma. Ok, vamos parar um pouco para o intervalo. Aí nós vamos falar sobre a expansão do reino de Deus, conforme o livro de Atos, e vamos começar a ler juntos o livro de Atos e ver como as coisas foram acontecendo para a glória de Deus.